Barraco Circulando. Oferecimento Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe. Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos no oferecimento de Ápia Volkswagen, Savenhago Supermercados, Lupo, Meias e Cuecas Lupo, Restaurante do Cidinho, Velho Armazém, Chalu Imóveis, Jornal O Imparcial e Imaginário. Tá começando aqui na sua TV Circulando, mais um Barraco Circulando. Como prometido, semana retrasada, a Márcia Lia esteve aqui no barraco. A gente fez um face a face com a Márcia Lia, quase um cara a cara, mas melhor do que o cara a cara. E a Márcia Lia falou de diversos assuntos, porque na outra semana teve aqui o Dr. Raul de Mello. E aí nós convidamos o prefeito municipal, Marcelo Barbieri, para que viesse, mas como eu já disse, o prefeito Marcelo, Brasília, Rio de Janeiro, resolvendo trazendo coisas para a nossa cidade, não pôde estar presente. Nada mais justo do que ele nomear essa figura que está do meu lado, João Carlos César Faria, João Farias, vereador e líder do governo na Câmara Municipal, certo, João? Perfeito. Primeira coisa é dizer o seguinte, o João Faria não está aqui como amigo do Valmir e nem como colaborador da TV Circulando. Hoje ele está aqui como vereador e chefe do governo. Chefe de governo? Líder do governo na Câmara. Líder do governo na Câmara. Isso. Líder do prefeito. Tudo bem, João? Bem, você, Seja Valmir. bem-vindo ao barraco. É bom voltar aqui. Fazia tempo que eu não vinha no barraco. Se eu não me engano... Mais de um ano, né? Mais de um ano. Foi logo no início das edições do barraco eu tive aqui. Se eu não me engano, eu fui o quarto ou quinto que você entrevistou. Você Depois teve não voltei aqui na mais. época que a gente falou sobre a pedofilia. Acompanhando o deputado, mas eu vim antes dar uma entrevista para você na época que você colocava as fotos na parede, lembra? Aí Logo deu no problema começo. nesse negócio das fotos, nós tiramos. João, certo. eu trouxe aqui a Bíblia, você vai colocar a mão em cima da Bíblia, porque agora nós somos tudo virtual, a Bíblia é virtual. Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade. Somente a verdade. Somente a verdade? Somente a verdade. Vai crescer o nariz, Não hein? tem problema, esse risco eu não corro. Então tá bom, então. João Faria jurou em cima da Bíblia virtual. Bom, é o seguinte. Você assistiu o programa da Márcia? Uma parte, Valmir. Eu não consegui ver ele por inteiro, mas eu assisti uma parte sim. Tá bom, então eu vou te perguntar exatamente o que eu perguntei à Márcia Lia. Isso é democracia, a gente dá o espaço para ambos. Primeiro assunto que a gente abordou, né? Abortar é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Lousas digitais, João Faria, qual que é a verdade dos fatos? Por que uma lousa que custa R$7 mil foi comprado pelo município a R$32 mil? Por que isso foi para a justiça? Por que o promotor de justiça tentou fazer um acordo com a empresa para que ela devolvesse R$700 mil ao município? Ela não quis devolver, ele teve que pegar R$1 milhão e congelar na conta. Tudo isso você sabe, né? Claro. Das contas da empresa. Por que o juiz, isso a gente já falou, pediu segredo de justiça? Qual que é a verdade sobre os fatos das lousas digitais? Bom, primeiro, boa noite, Valmir. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa noite para os telespectadores do Barraco, que é o segundo programa mais assistido aqui na TV Circulante. É verdade, o primeiro é o futebol. Na verdade, o primeiro é o cara a cara. Veja só, Valmir, o que é importante a gente observar sobre a questão das lousas digitais? Primeiro, a importância e o papel que ela tem hoje no ensino da cidade. Acho que no que pese ter uma discussão jurídica entre a legalidade do processo das compras das lousas, é fundamental estar esclarecendo para a população de que hoje as lousas digitais são uma realidade na rede de ensino municipal de Araraquara, um instrumento fundamental para o trabalho dos professores e para o conhecimento dos alunos. Foi uma aquisição da prefeitura que com certeza trouxe e colocou as escolas municipais de Araraquara num outro patamar no que diz respeito à qualidade de ensino e à inclusão digital dos alunos da nossa rede municipal. Isso é um ponto que eu acho que é fundamental até para que a gente não faça sobre uma discussão... Sobre a funcionalidade da lousa. Claro, Perfeito. A gente não faça uma discussão apenas sobre as dúvidas que existem no que diz respeito à forma de aquisição. Então, primeira questão que precisa ficar claro. A empresa que ganhou o processo licitatório, ela disputou um processo licitatório, que é acompanhado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Toda licitação, quando é feita e paira dúvida sobre ela, as empresas que estão participando do certame questionam esse processo licitatório no Tribunal de Contas. Só essa empresa participou. Veja, tinha outras empresas que estavam participando que questionaram o edital da prefeitura e não tiveram, no primeiro momento,
o aval do Tribunal de Contas para a sua reivindicação. Ou seja, o Tribunal de Contas apontou que o edital que a Prefeitura tinha soltado estava dentro das normas e das regras legais. Essa é a primeira questão. Segundo, o preço excessivo que hoje se discute em torno da lousa digital, que é outra coisa que precisa ficar claro, e aí o promotor, o Dr. Raul, eu assisti a entrevista dele, ele foi bastante objetivo na explicação, não foi a lousa digital que custou R$32 mil para o município. O que custou R$32 mil para o município foi o conjunto do equipamento, né, que foi fornecido para o município, que vai desde o software com a tecnologia para funcionamento da lousa, o monitoramento e o acompanhamento, os cursos que foram dados para os professores. Se ainda assim, né, existe dúvida no valor pago, qual que é o procedimento? É o que está dado, o Ministério Público abriu um processo, esse processo está na Justiça. Mas você não concorda comigo que R$3 mil por hora aula que essa empresa dá para os professores é muito caro? Veja, aparentemente sim. Agora, até para eu poder ter subsídios para sustentar de que isso é aparentemente caro, eu preciso conhecer profundamente qual que é o procedimento, qual que é o preço do mercado, né? Como é que funciona. R$3 mil para o cara falar uma hora. É o que eu estou te falando. Aparentemente sim. Agora, o que nós não podemos nesse processo é fazer um pré-julgamento. O processo está correndo na Justiça. A Justiça de Araraquara vai tomar uma decisão. O que é fundamental? O prefeito, quando decidiu adquirir... Essa empresa? Ele não decidiu por essa empresa ganhou o certame licitatório. O prefeito queria um equipamento de qualidade para os alunos da rede municipal. E adquiriu esse equipamento. Né? Agora, cabe à Justiça decidir se o processo de compra foi de fato correto. Lícito ou não? Ou ele foi. Não, lícito para mim ele foi, porque se ele não tivesse sido lícito, a licitação teria sido suspensa. Mas, João, como é que uma lousa que custa de 4 a 7 mil no mercado, com mais os cursos, com mais o software, com mais não sei o quê, vai cada uma para 32 mil? Então, que eu quero dizer. Eu vou voltar a repetir para você. Não dava para comprar primeiro a lousa e depois contratar a empresa para fazer o curso? Esse processo não tem como você fazer. Você compra um pacote conjunto, tá certo? Não dá para você, eu vou comprar a lousa desse fornecedor, o software do outro, aí o curso de outro, até porque é um conjunto de um serviço. É como você comprar uma grande quantidade de computador de uma empresa e contratar assistência técnica de outra. Não dá para você fazer isso, até porque a empresa que você comprou aquele equipamento é que detém, inclusive, o processo de qualificação para prestar aquele serviço. Eu tenho que te interromper, o mesmo tanto que eu interrompi a Márcia. Fica à vontade. Porque senão o povo fala que eu deixo você falar demais. O povo já fala que eu sou o Faustão de Araraquara, que interrompe todo mundo. Não tem problema. Mas vê só, você tem você tem filhos. Sim. Tá. Que idade tem seus meninos? Eu tenho uma filha de 18, um filho de 12, o de 12, de 4. O de 12. Vamos colocar o de 12. Ele destrincha um computador, não destrincha? Destrincha. Hoje em dia não tem criança que essa não molecada destrincha. É impressionante, impressionante. E a gente tem professores que destrincham também. Sim, sim. Que de repente não seria tão necessário esse curso. Eu fui a uma escola de Araraquara, eu conheci uma lousa dessa, já em 15 minutos mexendo, eu já dominei a lousa. É possível, Valmir, mas eu acho assim, nós não podemos, o que eu acho que é fundamental e a gente precisa tomar cuidado na política. Tudo que se faz, você tem aqueles que fazem e agem de má fé e aqueles que agem de boa fé. O que é fundamental para mim nessa discussão? A cidade de Araraquara adquiriu um equipamento fundamental para melhorar a qualidade da educação, 60 lousas. Essa qualidade, ela vai refletir no futuro, na educação das nossas crianças na escola. Isso é uma conquista que nós não podemos esquecer e deixar de lado. Se para a sua aquisição houve algum procedimento equivocado de qualquer membro da administração pública no que diz respeito à aquisição, a Justiça vai decidir e punir aqueles que, na opinião da Justiça, cometeram esse erro. Inclusive o prefeito, caso a Justiça se entenda. O que eu acho que não dá é que fazem dessa discussão uma discussão pequena. Pequena em que sentido? Como existe suspeita de que houve um valor... Que alguém levou por fora. Um valor, vamos falar o português, parece que a cidade não precisa das lousas e que ter adquirido das lousas foi ruim. Então, eu sou bastante cauteloso com isso. Veja assim, o Ministério Público entrou no circuito. Ele entende que há de ser apurado. A Justiça está apurando. Vamos aguardar a decisão da Justiça. Não, lógico, até porque... O que não pode é fazer o julgamento antecipado, como muitos, inclusive quem esteve aqui, o fizeram na época da denúncia. Não, a gente vive no Estado Democrático de Direito, onde todos são inocentes até que se prove o contrário, em julgamento em última instância. Perfeito. Muito bem. Mas, qualquer pessoa, João, você vai comprar um jogo de pneu pro seu carro, custa R$400 cada jogo de pneu. O cara fala assim, não, esse aqui custa R$2.000. Mas por quê? Não, porque eu vou te dar balanceamento, alinhamento, vou te explicar como é que você calibra.
Enfim, então a justiça está julgando, está decidindo. Sobre o segredo de justiça, eu até concordei com a explicação do Raul, o juiz é o Dr. João Batista Galhardo Júnior. Até entendi também a decisão dele, para não levantar uma febre política em cima do assunto. Que cá entre nós já levantaram, né? Eu vou te dar minha opinião pessoal. Eu pessoalmente, sou contra o segredo de justiça. Uhum. E eu poderia aqui, até por conta de ser líder do prefeito, dizer que o segredo de justiça é correto, apesar de entender esse posicionamento, acho que de fato pode ter exploração política em relação a ele. Agora, nós não temos medo e muito menos nada a esconder. Eu tenho isso muito claro e quando eu trato esses assuntos com o prefeito, eu tenho uma série de críticas ao prefeito Marcelo. O fato de ser líder dele não significa que eu não tenho observações da sua administração. Entendi. Mas eu não questiono em nenhum momento a seriedade e a idoneidade pessoal do prefeito no trato da coisa pública. Então, mas O nosso prefeito não é uma pessoa desonesta. Tá, isso eu tenho certeza absoluta. Eu já fiz negócio com o Marcelo Barbieri, não tenho que falar da honestidade e da hombridade do Marcelo enquanto homem, cidadão. Ponto. Enquanto político, ele se cerca de alguns assessores, de algumas pessoas que, de repente, não têm a mesma idoneidade que você está falando que ele tem. É possível, mas você não tem nenhuma dúvida, é possível. E aí o Marcelo Barbieri é mais um político no país que está à mercê dessa possibilidade. Se a gente for discutir o governo federal aqui hoje, então, eu tenho para a presidenta Dilma uma admiração imensa. Acho uma pessoa correta, honesta, mas cada semana cai um novo ministro. Cada semana cai uma denúncia nova de corrupção no governo da Dilma. Vou eu, nesse momento, dizer que a corrupção é culpa da presidente Dilma? Não. Até porque ela vem tomando iniciativas para demonstrar que ela também e decepando a cabeça das cobras. Não compactua com isso. Acho que as pessoas aqui em Araraquara, inclusive, tinham que ter o mesmo comportamento coerente quando faz alguma denúncia relacionada ao governo do prefeito Marcelo Barbieri. Você acha que existe muita denúncia vazia? Mais do que denúncia vazia. Acho que existe hoje uma estratégia da oposição que não consegue se contrapor. Uma proposta... Você está dizendo que é o PT? O PT, não só o PT, você tem outros setores da oposição hoje, PSTU, PSOL, militantes do Cismar, que por não ter uma proposta concreta para se contrapor ao projeto que o prefeito Marcelo vem plantando na cidade, ou seja, para o seu programa de governo, a sua ação pública de realizações, focou a sua ação no governo em buscar denúncias que possa colocar em dúvida a honestidade e a seriedade do prefeito Marcelo. Isso é ruim para a cidade, inclusive. Tá bom, inclusive o prefeito Marcelo Barbieri, o João trouxe hoje um comunicado dele, um recado pedindo desculpas por não estar presente devido aos seus compromissos, mas semana que vem vai estar aqui para a gente falar um pouco da administração e eu vou abordar com ele alguns assuntos também. Claro. Vamos lá, mudar de assunto. Caso Fundarte, o que já foi apurado, já acharam os culpados, tem alguém roubando ou levando vantagem na Fundarte? Porque, João, eu vi as notas e eu conversei com artistas. Ninguém falou pra mim. Eu conversei. Tem artista, João, que nem fez evento pra Fundarte e a nota dele tá lá. E foi paga. O que já foi apurado sobre isso? Eu sei que o Aiello já foi exonerado de um cargo, mas continua lá dentro. O que já foi apurado? Então vamos lá. Primeiro, nessa questão, a gente volta numa mesma tecla que precisa ser tocada aqui, que é a seguinte. Antes de que você tenha a apuração final, a gente não pode cometer o erro de condenar a pessoa ou as pessoas antes de que esse processo seja terminado. Mas quanto tempo que demora o processo administrativo? Existe uma sindicância que está em andamento, que está levantando documentações, colhendo depoimentos, e ela tem aí aproximadamente mais uns 30 dias para se encerrar e entregar para o prefeito. O tempo todo dela quanto é? O correto é 60 dias, prorrogável por mais 60, aí depende muito de como ela está sendo conduzida. Agora, além disso, existe também um procedimento no Ministério Público, que está sendo tocado pelo Dr. Flávio. O que o prefeito... Que é a denúncia da Gabriela Palombo. O que o prefeito fez na época? O prefeito, de forma correta, primeiro afastou o presidente da Fundarte. Tá certo? Por que afastar o presidente da Fundarte? Porque do ponto de vista da simbologia... Era o Aiello. Como é que é o nome dele? César Aiello. Do ponto de vista da simbologia, as denúncias estavam ligadas diretamente à Fundação. Por estar ligado diretamente à Fundação, o presidente é que responde por ela. Até para que você possa ter uma investigação isenta, é importante que você não tenha sob o comando, mesmo que ainda pare a dúvida da culpabilidade dele ou não, a presença dele na Fundarte. Então o prefeito fez a obrigação dele, ele afastou o presidente da Fundarte. O fato dele estar no governo... o fato dele estar no governo é até uma demonstração por parte do prefeito de um voto de confiança numa pessoa que é textual em dizer que não cometeu nenhuma irregularidade nos seus atos. E aí pesa a favor do César Aiello o seu histórico na cidade, uma pessoa que é um militante da área de cultura há muito tempo,
que já trabalhou em órgãos públicos em outras oportunidades, que nunca teve na sua trajetória de vida qualquer tipo de vínculo de suspeita com qualquer ato de improbidade administrativa. Então tem um pouco aí, Valmir, assim, do prefeito falar assim, ó, César, você não vai continuar na presidência da Fundarte e não tem para uma pessoa como a dele, Valmir, um ato pior do que esse, porque se não bastasse ele perder o cargo dele, para a sociedade já olha para ele com um ar de suspeita, porque infelizmente ladrão, a gente faz o pré-julgamento. Infelizmente o senso comum da população é assim. Acho que o prefeito foi bastante correto quando não tirou o César Aiello da administração, né, mas sinalizou para a sociedade e para a cidade que ele também quer investigação. Você acha que se ele tirasse, ele estaria realmente condenando? Veja, está assinando atestado de culpa da pessoa, porque ele se coloca como alguém que tem certeza absoluta que não cometeu nenhuma irregularidade. Então aí está também o fato de você dar o voto de confiança. E nenhum dos indícios apontam diretamente a pessoa do César. Veja só, apontam de que houve contratações irregulares. Agora, você tem funcionários na secretaria que tocavam, você tem outros cargos em comissão. Então eu vou te falar aqui enquanto produtor de eventos. Tá? João Farias, produtor de eventos, que fez muitos eventos na cidade, fora da cidade, você conhece a minha história. Eu também, quando vi a denúncia, fiquei bastante preocupado. Existem algumas questões colocadas que, de fato, nos deixam com alguns senões. Tá. Até eu que sou careca, fiquei com o cabelo arrepiado. Mas acho que nós temos que aguardar, tá sendo apurado. Tá bom, mas aí, o Manuel Clemente era o presidente da Fundarte. Ficou um ano só. Ficou um ano. Aí depois dele quem veio? Veio o César. Já o César. Então esse é o segundo ano que ele é o presidente da Fundarte. Isso. Tá. Diz a lenda que tem uma comissão examinando as contas da época do Manuel Clemente, que são iguais ou piores do que as contas e as denúncias da gestão do Aiello. Quer dizer, a Fundarte é um lugar onde vaza dinheiro. Veja, e a gente não vê tanta coisa na cultura de Araraquara. É forte, é muito mais forte que de outros municípios. Só que, João, 2 vezes dá problema? Trocar o secretário assim é normal? Não, mas veja, o primeiro que o Clemente não saiu pelos motivos que saíram o César Aiello. São questões completamente distintas. Não, isso você que está falando. Não, veja, o Clemente não saiu porque houve denúncia, o Clemente não saiu porque tinha suspeita de irregularidade na Fundarte. Então, mas segundo a Gabriela Palombo, o levantamento que ela está fazendo também do ano de 2009, que é o primeiro ano do Clemente, as contas também não batem. Segundo a Gabriela Palombo, nada nessa cidade bate, Valmir. Aí, com todo o respeito... Mas ela que fez a denúncia, né? Ela fez a denúncia, perfeito. A Justiça está julgando, a Prefeitura está julgando. Agora, eu não posso balizar a minha ação ou balizar a construção do meu entendimento em relação a determinada questão a partir da premissa das denúncias da Gabriela Palombo, porque todos sabem quais são os interesses da Gabriela Palombo em relação ao governo do Marcelo Barbieri. Mas o problema não é ser do PT e ser da oposição. O problema é ter um comportamento de que só consegue enxergar aquilo que ela entende que é de ruim do governo. Não consegue enxergar aquilo que o governo tem de bom, inclusive na cultura. Né? Porque no que pese a gente ter esse problema na Fundarte, a Secretaria Municipal de Cultura, nos seus projetos culturais, a continuidade em praticamente 100% do que eram as ações culturais do governo do Partido dos Trabalhadores em Araraquara. As oficinas culturais continuam funcionando a todo vapor, as escolinhas de percussão na Casa da Cultura continuam a todo vapor, a Semana Luiz Martinez Corrêa continua a todo vapor, né? Enfim, todos os eventos ligados à cultura, o aniversário da cidade, o carnaval, que foram... Mas continua a todo vapor superfaturado ou não? Não, continua a todo vapor. Superfaturado? Claro que sem superfaturamento. Não existe superfaturamento na Prefeitura de Araraquara, Valmir. Eu estou perguntando para você, se a gente levantar o Carnaval de Araraquara... O Carnaval de Araraquara, escola de samba que veio aí. Todas as escolas de samba... Tem denúncia contra ela? Então, todas as escolas de samba da cidade sabem quanto receberam e tem nota fiscal e recibo. Escola de samba que veio de fora. Isso que aconteceu no Carnaval passado está hoje sob investigação no Ministério Público. Isso é segredo de justiça também? Não, eu não tenho essa informação. Eu quero te dizer mais. E se constatar que houve irregularidade, eu acho que tem que punir. Punir sério. Não pode fazer igual fizeram com os médicos do pronto-socorro, na época que nós assumimos a Câmara Municipal, e eu denunciei os super salários dos médicos do pronto-socorro como candidatos a vereador que, durante a campanha eleitoral, faturaram mais de R$30 mil por mês sem trabalhar fazendo campanha eleitoral. Receberam dos cofres públicos. E até agora não teve nenhum resultado. Porque a Justiça não julgou isso ainda? A Justiça ainda não julgou. E pior, os que denunciam hoje
o governo do Marcelo e têm o seu direito de denunciar, se silenciaram quando eu fiz essa denúncia. Foram de uma timidez. Olha, calma, vamos averiguar, não podemos culpar ninguém antes. E tinha lá provas mais do que concretas que eu apresentei na sindicância, de planilhas de horas trabalhadas, onde o médico assinou que trabalhou das 3 às 6 no pronto-socorro municipal e no mesmo dia ele trabalhou das 3 às 6 no Hospital São Paulo. Ou seja, médico... tinha um terceiro que até no consultório atendia no mesmo Perfeitamente. horário, Então, né? veja só, você tinha ali um indício, um dado concreto. E o comportamento desses que de forma bastante voraz atacam o prefeito Marcelo Barbieri hoje, naquela oportunidade, porque era relacionado ao governo passado, calma, olha, não é assim, temos que aguardar Isso você inclui a Gabriela Palombo? Inclui Gabriela Palombo, todos os vereadores do PT na Câmara Municipal, os dirigentes do partido na cidade. Mas você foi do PT, João. Mas veja só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fui do PT e tenho o maior orgulho de ter sido do PT. Falo aqui publicamente, para mim ainda é um dos melhores partidos políticos do Brasil, que tem dentro dele uma das pessoas mais sérias que eu já conheci. Agora, infelizmente hoje é um partido que do ponto de vista das suas ações e da sua idoneidade é tão comum contra os outros, a ponto de, para ficar no poder, aceita hoje conviver com gente que eles tanto condenou. Fernando Collor de Mello hoje é aliado do governo do PT. O José Sarney hoje é um dos principais aliados do PT. Então, não que eu seja contra essas alianças, eu sou contra você andar com as pessoas que você sempre disse que eram os grandes corruptos desse país, né? E ainda querer se colocar como garoto virgem da história. Tá bom, vamos mudar de assunto aqui. O caso do INSS. Que, na verdade, só para você estar em casa e entender, chegou em Araraquara, um escritório de advocacia, e vendeu a ilusão de que Araraquara recolheu um imposto relativo ao INSS, não é isso? INSS. Durante X anos e que não precisava pagar, vamos entrar na justiça com a liminar, que isso daí não tem que pagar. Muito bem, entraram com a liminar. Quando chega na mão do juiz, a priori o juiz, na dúvida, ele dá a liminar, depois ele vai julgar o caso. Isso, nem sempre. O Raul explicou muito bem isso. Nem sempre. Nesse caso foi. Então, mas nem nesse sempre caso, nem sempre é, mas nesse Perfeito. caso foi. Ele pegou, na dúvida, dou a liminar, eu vou estudar o caso. Muito bem. A prefeitura perdeu as duas liminares, caíram e teve que desembolsar 350 R$1.000 para esse escritório de advocacia, que é do ABC, tá? E um detalhe agravante, está levando uma multa de 80% da Receita Federal. Quer dizer, dormiu o jurídico da prefeitura, nesse caso, comprou uma ilusão, caiu na história da carochinha. Quem vai arcar com esse custo? Primeiro que nenhuma das afirmativas que você colocou são corretas. Não, eu não coloquei afirmativo, estou perguntando. Então tá. Então vamos lá. Primeiro, a prefeitura fez uma opção, até por estudos e jurisprudências que tem de outras cidades, de que ela fez um pagamento indevido para o INSS e teria direito a ter esses créditos retornando aos cofres municipais. O que o prefeito decidiu em fazer? Em compensar os pagamentos futuros que deveria pôr o INSS, descontando aquilo que o município entende que é dele de direito, que foi pago indevidamente para o INSS. Mas avisaram o INSS? Veja, tanto avisaram que tem processo interno administrativo no INSS questionando essa cobrança. Tanto avisou que se você precisar hoje da certidão negativa de débito do INSS da Prefeitura de Araraquara, você tira. Mas se fala em dívida de 19 milhões? Então eu vou repetir para você. Está em discussão, está em análise. A Prefeitura pode ganhar e tem muita chance de ganhar, como ela pode perder. Vou te dar um exemplo. Em 2001, o presidente da CTA no governo do prefeito Edinho resolveu que ele não ia pagar o INSS. Deixou de pagar o INSS. Num procedimento muito parecido com esse. O que aconteceu ao final? Ele perdeu a ação. Só que ele utilizou aquele dinheiro que ele deixou de pagar o INSS para investir na frota da CTA, para melhorar, depositou em juízo. Para melhorar a qualidade do transporte da cidade. E a prefeitura está depositando em juízo esse dinheiro, está guardando esse dinheiro? Deixa eu terminar. E ao final ele perdeu. O que a CTA fez quando perdeu? Foi o INSS fez um acordo, parcelou a dívida, e mais de 60 vezes a CTA paga a dívida até hoje. O que o prefeito Marcelo Barbieri fez nessa operação do INSS foi uma opção política de uma dívida que ele tinha total condição de discutir com o INSS, utilizar esse dinheiro, inclusive, para obras importantes na cidade. E aqui eu trouxe
se a gente tiver tempo para discutir, mais Vamos de 150 obras que o governo Marcelo já fez na cidade de Araraquara. Tá, mas a minha pergunta... Vou terminar. Não, não vai terminar nada. Aqui o programa não é seu. Nossa, eu tava louco pra dar essa resposta pra ele, quando ele deu essa em mim. O programa não é seu, o programa é meu, eu que pergunto. Então vai lá. Agora Depois eu termino. E por que contratar um escritório de advocacia de fora, sendo que a gente tem bons juristas tributaristas na área aqui em Araraquara? Primeiro porque esse escritório tem uma larga e extensa trajetória de ganhos de causas nessa área. É um escritório especialista. Então, mas se tinha em jurisprudência, qualquer tributarista com mas conhecimento... não é uma ação tão simples, ô Valmir. Não é uma ação tão simples. A prefeitura tem todo o direito de fazer esse tipo de contratação. Ele não é novo aqui em Araraquara. Parece, inclusive, mas que o sem prefeito... licitação pode, João? Claro que pode. Parece que o prefeito está inventando a roda. Eu conheço uma série de contratos que foram feitos no passado aqui por notório saber. Inclusive na área jurídica, para reformular o processo de setor de compras da Prefeitura de Araraquara. Talvez você se lembre. O notório saber, ele é regulamentado em lei. Talvez você se lembre do Volgran, que foi um escritório de advocacia contratado aqui em Araraquara, que inclusive na época deu uma confusão tremenda aqui. Então, do ponto de vista da legalidade, não tem nenhum problema na execução. E do ponto de vista do resultado final, eu acho que o prefeito fez a opção correta. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito a mesma. Vou questionar essa cobrança. Mas não é uma faca de dois gumes, não é perigoso? E se você perder? Faz a mesma coisa que a CTA fez no passado. Senta com o INSS, negocia a dívida em 300 meses, vai pagando mensalmente, que não tem nenhum problema para o município. Mas aí você vai deixar a dívida para outro prefeito que vai vir. Não tem problema. Não tem problema. Mas não cai na improbabilidade administrativa? Não, porque se você tem um acordo de parcelamento, você não está deixando... Tá, mas você tem um acordo de parcelamento, não é que você ficou sem dinheiro, é que você usou o dinheiro para outra coisa que você achou que você não devia pagar. Isso que eu quero entender. Por isso que é uma discussão judicial, Valmir. Veja, tem uma dúvida jurídica real se a prefeitura deve ou não deve para o INSS aquele dinheiro. Na dúvida, o que o prefeito fez como opção? Eu vou garantir que esses recursos sejam investidos diretamente para o bem-estar da população da cidade. Foi isso que o prefeito fez. E vou discutir isso com o INSS. Não é só a Prefeitura de Araraquara que faz isso. A Prefeitura de São Paulo faz isso. A Bauru e perdeu. Tantas outras... Não importa. Perdeu, pode recorrer. E caso perca lá no final, vai sentar com o credor para negociar. É assim que a gente faz na nossa vida. Não existe nenhuma irresponsabilidade nisso. Eu não. Muito pelo contrário. Acho que foi um ato político corajoso. E a Prefeitura, ela quando tem alguém devendo para ela senta para negociar também? Claro que senta. Tanto é que a Prefeitura todo ano lança o refis, onde a pessoa pode pagar a dívida da Prefeitura parcelada em 36 vezes, sem juros, sem multa. Isso é um processo natural na vida de todos nós. Tá, outro assunto aqui. Demissão de funcionários da saúde. Foram 21 ao todo. A minha pergunta não é uma afirmação, uma pergunta. Foi perseguição política pelo fato deles terem ido até a Câmara Municipal se manifestarem contra o senhor Feismatter? Então vamos lá. Primeiro, esses funcionários são funcionários... Diga-se de passagem, em plena crise da dengue. Então, são funcionários temporários. Houve... Os 21? Os 21. O Roldan não era... Um processo seletivo. Não, o Roldan não está nesse pacote dos 21. O Roldan é outra história. Podemos falar dele também, mas Vamos outra falar. história. Pode falar do Marcelo também. Vamos falar dos 21. Esses 21 eram funcionários contratados em processo de seletivo para trabalhar na dengue. Houve uma denúncia de que agentes da dengue estariam falsificando, né, a visita nas residências e não cumprindo com sua obrigação. Numa entrevista, inclusive, que foi dada pela secretária no programa do Madalena, na Rádio Morada do Sol. A partir desta entrevista, a Câmara Municipal convidou a secretária de Saúde para dar explicações para os vereadores sobre esse problema. No dia que a Câmara Municipal convidou estes vereadores, os agentes de saúde que estavam envolvidos nessa denúncia picaram o cartão no seu serviço, sem nenhuma autorização, convocados pela oposição e pelo Sismar, foram até a Câmara Municipal para participar da reunião, em horário de trabalho. Então, mas segundo eles dizem que foram lá para falar com a secretária, então, que é a Regina Barbieri, porque o Feismatter não ouvia eles. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um funcionário pode sair do seu posto de trabalho, ele que trabalha com a dengue, em plena epidemia, sem autorização do seu chefe, sem autorização e sem comunicar, inclusive, com quem eles queriam falar, para participar de uma reunião a convite da oposição e do Sismar? É como se os seus funcionários saíssem daqui sem a sua autorização e fossem participar de uma reunião na TV Ara. O que você faria com eles quando eles voltassem? E tem uma conversa séria com eles. Sério. E se você percebesse que eles agiram de má fé? Rua! Então veja, você sabe como é que terminou a visita deles na Câmara? Não sei. Entrando do carro da vereadora Marcelino para a imprensa da entrevista.
no carro da vereadora no horário de serviço, a cidade em plena epidemia de dengue. Essas pessoas estavam junto com a vereadora visitando. Mas tava de perua Kombi, a marcenaria para caber 21. Ela tem um carro grande, bonito. Então, Valmir, esse foi o fato. A partir daí se abriu um processo administrativo contra eles. Se a decisão do prefeito foi correta em demitir ou não, eu não tenho condições de afirmar. A decisão foi do prefeito, foi da Regina ou foi do FaceMatter? A decisão final foi do prefeito após ler todo o relatório do processo administrativo. Foi feito um processo administrativo que chegou às mãos do prefeito e, a partir das informações do processo administrativo, o prefeito determinou a exoneração. Mas eles eram concursados ou não? Eles eram contratados por processo seletivo. Contratados? Contratados. Qual que é a diferença de ser contratado e concursado? Porque o processo seletivo ele tem prazo para terminar, ele pode ser renovado. Ah, entendi. Por 2 anos, 1 ano. Tá, e o caso do Marcelo Roldan? O caso do Marcelo Roldan é um caso típico de uma boa pessoa que tem pouco controle emocional. Eu, pessoalmente, inclusive, tenho respeito pelo Marcelo Roldan. Mas o Marcelo Roldan, ele teve um comportamento com o FaceMatter, no que pesa ele ter diferenças com o FaceMatter, que você não pode ter com alguém que na hierarquia está acima de você. Ele ofendeu o FaceMatter com palavras que eu não posso dizer aqui no seu programa. Ele ameaçou o FaceMatter. E por qual motivo? Por divergências internas do trabalho. Tá, mas deixa eu só. Eu venho acompanhando, depois desse caso do Marcelo Roldan, alguns vídeos que ele vem postando. Enfim, a gente só vai falar desse assunto que a gente tem que entrar para o intervalo. Esse é o último assunto desse primeiro bloco. Eu vejo que desde 2002, desde quando ele entrou na prefeitura, não sei exatamente o ano, ele vem questionando, inclusive, o governo Edinho, a qual você fazia parte. Por que não pegou esse cara que tem conhecimento... Você está entendendo o que eu quero dizer? E pegou esse cara e deu para ele um cargo, porque ele tem conhecimento da área. Se você olhar os vídeos dele, se ele é emocionalmente descontrolado ou não, eu também sou. Mas é só ele que tem conhecimento? Não acredito que seja só ele. Eu acho que o Marcelo ele poderia ter tido... O FaceMatter não tem conhecimento da área. Mas o Marcelo... Aí foi jogo político. O Marcelo, eu acho que ele poderia ter tido... Com todo o respeito que eu tenho um outro espaço na administração se ele fosse uma pessoa que tentasse agregar mais. Eu acho até por conta do estilo dele, de bastante crítico, de bastante contestador, né, ele acabou ficando meio isolado, porque ele não conseguiu agregar em torno de si, né, não só os funcionários da vigilância para... O senhor fez, está falando? Estou falando do Marcelo. Do Marcelo. Para compactuarem daquelas teses dele, como ele não conseguiu também ter ressonância em quem estava governando. Por mais que a gente não queira, Valmir, quando você é funcionário público municipal, você tem que entender que cabe a você seguir as regras do seu trabalho conforme o seu novo dirigente, o seu novo governo. O funcionário público, ele não é transitório, nós somos. Agora, cabe a ele cumprir com as suas obrigações enquanto funcionário. Não dá para um funcionário público, por mais que ele não goste do prefeito, ele parar em frente à prefeitura e ofender a moral, a honra, a pessoa do prefeito. Porque quer queira, quer não, o prefeito é o chefe dele. Tá, ele foi dispensado por quê? Porque ele ofendeu o seu FaceMatter, foi decoro funcional? Eu não sei te dizer exatamente quais são os artigos, mas no Estatuto do Funcionalismo Público está lá uma série de regras no que diz respeito à sua conduta e ao seu comportamento. O Marcelo Roldan feriu uma série dessas regras, por isso que ele foi demitido. Ele sofreu sindicância, processo administrativo, a partir do processo amplo direito de defesa. Amplo direito de defesa. Ele foi na Câmara Municipal? Não, aí depois? Ele foi na Câmara depois, porque a Câmara não participa desse processo, Tá. é um processo interno exclusivo da Prefeitura, mas ele teve amplo direito Mas de a defesa. Câmara vendo que o prefeito está cometendo um erro, não pode aconselhar também? Pode, mas eu não acho que o prefeito está cometendo um erro. Se eu fosse prefeito, no caso do Marcelo Roldan, eu teria tido a mesma atitude. Tá, mas não dá para pegar o Roldan, colocar em outro cargo que ele ajude no trabalho, para evitar o conflito? Essa é a minha pergunta. Com todo o respeito que eu tenho por Roldan, eu acho que o Roldan ele não estava preparado do ponto de vista pessoal, na minha opinião. É evidente que talvez ele discorde de mim, de entender de que a gente, quando é funcionário, a gente tem que separar as nossas convicções políticas, as nossas convicções até do nosso trabalho com as tarefas e as funções que são estabelecidas para nós. Você está dizendo que o problema dele é de hierarquia? Não tem nenhuma dúvida, ele tem dificuldade em respeitar a hierarquia. Isso é fato, isso ficou comprovado no procedimento dele com o coordenador da vigilância epidemiológica. Tá, João, vou te pedir licença, a gente vai para um breve intervalo. Você que está em casa, não sai daí não, que em 2 minutos a gente está de volta nesse barraco circulando com, hoje não meu amigo e não colaborador da TV Circulando, mas não é chefe de governo? Toda vez eu erro. Líder do prefeito na governo, o centroavante do Marcelo Barbieri na Câmara Municipal. 2 minutos e a gente já volta. Aí foi que o barco desabou, dessa que meu barco se perdeu.
só você. Apoio Cultural. Logo que nascemos, já aprendemos a chamar. E logo entendemos que chamar é uma questão de sobrevivência. É por isso que a Chalu Imóveis preservou o passado. Chamou uma sede própria bem localizada, ampla, com os melhores profissionais do mercado. A vida chama seriedade, a vida chama confiança, a vida chama interatividade, comodidade, praticidade. A vida chama alegria, a vida chama a Chalu. Savenhago quer saber quantas bolinhas tem dentro deste carro. É você com a bola toda. Acertou, levou, é só contar e o número de bolinhas calcular. 1, 2, 3, começa tudo outra vez. São muitos carros ágiles 0 km. Um por cidade onde tem Savenhago. Basta acertar o número exato de bolinhas que estão aqui dentro. Tudo isso com grandes ofertas. É você com a bola toda no Savenhago. A maior fabricante de meias sociais e cuecas do Brasil. E o maior fabricante de golaços do país. Juntos. Neymar agora é Lupo. Imaginário. Presente, decorações e utilidades. Luminárias, porta-retrato, relógios, lembretes, pantufas, porta-livros, bolsas, canecas, copos, murais para fotografia, pelúcias, capas para notebooks e iPads, bijuterias, eletrônicos e muito mais. Imaginário. Imagine que a gente tem. Imaginário. Você vai se apaixonar. Corredor principal, Shopping Jaraguá, Araraquara. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado só você. Muito bem, pessoal, a gente está de volta no segundo bloco aqui do Barraco. Deixa eu agradecer aqui quem paga as nossas contas. Tem gente que fala que a gente é vendido para a Prefeitura Municipal, mas na verdade esse espaço é patrocinado por Ápia Volkswagen, Savenhago Supermercados, Lupo, meias e cuecas Lupo. Valquírio, muito obrigado pelas meias, pelas cuecas que mandaram. A gente gostou muito, muito obrigado. É um belíssimo presente de Natal antecipado. Abração, obrigado, viu? Restaurante do Cidinho, onde a gente almoça todos os dias. Cidinho, um grande abraço para você. Chalu Imóveis, na hora de vender, comprar, meu amigo, na hora de alugar o seu imóvel, fale com o pessoal da Chalu, tem tradição, conhece o mercado. Alô, galera da Chalu, um grande abraço e beijo para vocês. Falar aqui do Velho Armazém, Natão, Silvinho, amigos. Ficou sabendo que eu peguei o kart do Silvinho, deu umas voltas? Acha? Filho. Eu perdi a corrida, mas o kart é muito bom e vou começar a andar de kart também. Se o Torquinho anda, por que eu não posso andar? E é gostoso, hein? É legal, muito bacana. Duro é o calor, né? Aquele Nossa macacão, motorzinho do lado. Silvinho, brigadão, um abração pra vocês tudo aí. Passe no Velho Armazém, meu amigo, shopping mais gelado da cidade. Todo final de semana eu vou no Velho Armazém. Nem se for para falar um oi pra galera da cozinha, pros seguranças. A gente é sempre muito bem atendido no Velho Armazém. Tradição em Araraquara. Sabe aquele pedaço ali? Virou nossa Vila Madalena, né? Sim, tá Vila crescendo. Madalena de Araraquara e aqueles prédios antigos. Eu acho que é muito bacana. Beijão para todo mundo do Velho Armazém. Fala do jornal O Imparcial, não tem para ninguém. O melhor jornal da cidade. Não tem para ninguém. Tem tradição, tem qualidade. O caderno de esporte do Imparcial é o melhor, o mais bem informado de toda a nossa cidade. E muita gente dá notícia de esporte vendo o caderno de esporte do Imparcial. Meu amigo, pensa que eu não tô ligado, né?
Um abraço ao pessoal do Imparcial, que é nosso parceiro, e também a Imaginário. Você está vendo na sua tela aí imagens da Imaginário, que é uma nova loja que chegou em Araraquara, fica no corredor central do Shopping Jaraguá. Natal tá chegando, amigo secreto. O presente que você procura está na Imaginário. Essa corta para cá, essa caneca que eu tô bebendo, esse copo que o João tá bebendo. Qual que é esse copo, senhor João? Imaginário. Mas qual que é isso aí? Tanque cheio, só esquentando, ainda tem a outra metade, fica atento. Como eu sei que você gosta de um whisky, esse copo é um presente pra você. Olha que beleza. Tá? Quem diria, o Valmir me deu um presente. Ele deu um copo. Eu tô pensando no Natal já, filho. O cara é vereador, o cara ganha bem. Opa, muito bem. Antes da gente voltar aqui, deixa eu só responder aqui. Não é que eu respondo provocação. Eu vou responder aqui. Gabriela Palombo escreveu: Valmir Moreira, gostei da entrevista com a Marcelia. Acho que você foi super imparcial e botou o dedo na ferida. Só observação: como o programa costuma tratar de assuntos polêmicos que rendem bons debates, seria importante que o entrevistado não fosse tão interrompido. Acho que você fala demais, e aí compromete a linha de raciocínio e argumentação do entrevistado. Por exemplo, no primeiro bloco, sua apresentação antes de entrar na entrevista foi de quase 8 minutos. E no segundo, você ocupou metade do tempo para criticar o Sismar, restando metade do tempo para a entrevista. Do mais, parabéns. Acho que tocou nos principais temas que nos interessavam. Gabriela, como eu te disse, respondi por e-mail. Muito obrigado pela sua opinião. A sua opinião é muito importante para a gente. Nós iremos analisá-la. Mas eu tenho para te dizer o seguinte: isso é uma técnica de apresentação. Porque senão, preste atenção, se eu não conduzir a entrevista, se eu não cortar o cidadão, vira tudo Paulo Maluf. Eles só respondem o que eles querem. Então eu tenho que cortar sim. Seja Márcia, seja Edinho, seja Marcelo, seja João, seja Pedro. Eu tenho que cortar sim. Eu posso até cortar a linha de raciocínio do cara, mas ele não pode fugir da minha pergunta. Esse é o princípio básico quando você entrevista alguém. Perfeito? Mas a sua crítica muito nos enaltece e a sua audiência também. Quanto a criticar o Sismar, eu não critiquei o Sismar, eu apenas disse fatos, minha querida. Fatos. Você nunca vai ver eu criticar alguém se não for em cima de fatos. E o Sismar pisou na bola comigo. Não, o Sismar, não vou cometer também, o Valdir ficou chateado comigo, não vou cometer essa indelicadeza. Não foi o Sismar, foi a pessoa do seu Marcos o que mesmo? Marcos Zamboni. Marcos Zamboni, que disse que a TV Circulando era uma TV vendida, que eu recebia dinheiro da Prefeitura Municipal, do prefeito Marcelo Barbieri, que eu era veículo desse desgoverno. Eu disse que era Sismar porque Marcos Zamboni, quem é? Ninguém conhece. Marcos Zamboni, vice-presidente do Sismar. Aí o pessoal conhece, tá certo? Eu posso até ter cometido esse erro, e se eu cometi esse erro, me desculpe ao presidente Valdir. E o Valdir, como pessoa física, como ele faz questão de alertar, ele deletou umas coisas. Enfim, esse processo já está correndo, o senhor Marcos Zamboni vai responder na justiça e já não se fala mais nisso. Valdir, um abraço. Inclusive, hoje é aniversário do Valdir. Parabéns. Eu mandei os parabéns para ele pelo Facebook. Que você tenha muita saúde e paz. E um detalhe, não estou aqui metendo pau no Sismar pelo fato de ter eleição. Daqui uns dias vai ter eleição no Sismar. Tá? Tem outra chapa aí. Eu já convidei, inclusive, se o Valdir quisesse vir aqui fazer um debate com as duas chapas, eu deixei aberto. Ele achou que melhor que não. E me desafiou. Valmir, será que depois das eleições passadas, a gente ganhando ou perdendo, o espaço da TV Circulando vai estar aberto? Sim, vai estar aberto. Acabou a eleição, no dia seguinte, o senhor ganhando ou não a reeleição, a gente marca um barraco para falar da administração do Sismar. E aí, se puder, segundo o estatuto não pode, a gente abriu algumas contas aqui do Sismar, tá certo? Falou que esse meu diálogo, que essa minha argumentação, é a argumentação que é a mesma que o Madalena faz, me compararam com, como é que chama o cara do jornal de Araraquara lá, o Polese. Nossa, aí não pode. Enfim. Com Polese não, que aí eu fico bravo. Com Polese não. Enfim. Então, meus queridos, era isso que eu queria dizer. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E todo mundo que mandou e-mail. Teve um cara que falou que esse Kelly Gordo é chato pra caramba. Filho, eu tô chato, vou trabalhar na televisão. E aí? Fazer o quê, né? Eu tô paquitinho, eu tô na moda. Falando em Sismar, eu queria começar dizendo o seguinte. João, quando o Marcos Zamboni, que na minha opinião é um desrespeito, chama você de João Grilo... Eu não vejo isso. João Farinha. Isso eu acho desrespeitoso. O João Grilo não.
Porque Grilo, inclusive, é meu apelido de infância Ah, é no teu bairro que eu apelido, fui crescido Grilo. em São Paulo. Adoro, não tenho nenhuma dificuldade, até porque faz eu me lembrar das minhas origens, da onde eu vim. E eu não me esqueço nunca, né, da onde eu vim, por tudo que eu passei na vida para estar onde eu estou hoje. Né, isso só me fortalece, me alimenta. Agora, quando usa termos pejorativos como João Farinha, sabe o que eu acho, Valmir? Eu acho assim, ó. Eu não tenho nenhuma dificuldade em receber críticas, até porque quem é político tem que estar preparado a tomar pancada, porque se já não bastasse ser uma pessoa pública, diferente do apresentador de TV, do artista, o político é uma pessoa pública malquista. Pessoas tendem a ter sempre um pé atrás como político. Então eu sou uma pessoa que me preparo para receber críticas. O que me incomoda muito é aquelas pessoas que desqualificam o ser humano. Né, que acabam expondo você a tal situação de que acaba atingindo a honra da tua família, Sim. dos teus filhos. Sim. Este tipo de atitude pejorativa é tão pequeno, mas tão pequeno, que eu acabo relevando, porque uma pessoa que tem um tipo de atitude dessa não merece qualquer tipo de diálogo. Vou te dar um exemplo, com todo o respeito que possa merecer a Gabriela Palombo. Quando ela escreve sobre os vereadores da Câmara e trata os vereadores como lixo, com essa expressão, ela impede qualquer possibilidade de diálogo com ela. Porque alguém que me enxerga como um lixo não é capaz de me enxergar como um ser humano. E aí querer ser... Não, ele é lixo enquanto político, mas não é lixo enquanto pessoa. Não dá para separar. Ou ele é lixo ou não é lixo. Então é nessa mesma linha, entendeu? Eu fiquei ofendido com Você sabe que eu falo pro Marcos Zamoni? Agora quem vai te cortar sou eu. Todas as vezes que ele posta no Facebook uma série de críticas à minha pessoa, eu respondo por assim, que Deus lhe abençoe também. Eu já vi isso. Ponto. Então, sabe o que acontece? Eu fiquei... Pode falar que eu sou gordo, careca, feio, que eu tenho um pinto pequeno, que eu sou ruim de bola. Pode falar. Mas não vai falar que eu sou desonesto, meu amigo, que eu não sou desonesto. Não vai falar que a minha TV é comprada, que não é comprada. E eu desafio, minhas contas estão abertas, até porque não tem dinheiro nenhum nas minhas contas, mas eu desafio alguém provar que alguma vez deu dinheiro para a TV circulando para falar bem ou para falar mal. Eu desafio quem for, vai. Eu dou a minha TV para quem provar isso. Isso não existe. Então eu fiquei chateado com isso sim, mas é a última vez que eu vou falar disso também. Ele vai responder na justiça. Agora, falando em dinheiro, voltamos às questões. Vamos lá. Tem que ser rápido, porque tem muita coisa, Então hein? vamos lá. Reajuste do salário do prefeito e do secretariado. Por que os demais funcionários da prefeitura não receberam o mesmo aumento proporcional? Bom, primeiro, há de se reconhecer que nos últimos 10 anos nenhum prefeito valorizou tanto o funcionalismo público no que diz respeito a salário do que o prefeito Marcelo Barbieri. Aí eu provo com fatos. Nos 8 anos anteriores ao governo do Marcelo, o funcionário público de Araraquara teve 30% de perda salarial. Nos últimos 8 anos... Antes do prefeito Marcelo Barbieri. Tá. Perdeu 30% do seu salário. Foi corroído porque não houve reajuste dentro da inflação, porque teve ano que não teve reajuste. Teve ano que o ticket ficou congelado. Depois que o prefeito Marcelo Barbieri assumiu, eles já recuperaram dos 30 que perderam, quase 7%. Dos 30 que perderam, além da reposição anual da inflação de 2009 e 2010. O ticket do funcionalismo público, desde que o prefeito Marcelo assumiu, saltou de R$ 120 para 315, mais de 150%. Então não dá para falar... Isso em 3 anos? Isso em 2 anos e 10 meses, porque é o tempo que tem o governo do prefeito Marcelo Barbieri. Então, primeiro, o prefeito Marcelo Barbieri tem com o funcionalismo público uma relação extremamente diferente no que diz respeito à valorização financeira. Mais do que isso, teve uma série de categorias do funcionalismo que tiveram aumentos diferenciados. Diretoras, professores, agentes educacionais, engenheiro, fiscal. O prefeito buscou, por conta de uma série de problemas que tem no PCCV, que foi uma herança que ele pegou dos governos anteriores. O que é o PCCV? Plano de cargos, salários e vencimentos do funcionalismo público. Ele vem sistematicamente ajustando problemas específicos de vários funcionários. Inclusive, a Câmara votou na semana passada o projeto que resolve o problema dos funcionários agentes operacionais do centralizado, motorista, ajudante geral, pedreiro, servente de pedreiro. Então, dizer que o prefeito Marcelo Barbieri não valoriza o funcionalismo público do ponto de vista financeiro é literalmente rasgar os números e as estatísticas. E por esse fato que você acha que a última greve foi
como que a gente diria? Foi um fracasso? Foi um fiasco? Veja, não é a última greve. Se você pegar todas as últimas greves do funcionalismo público, eles entraram como saíram. E nem sempre, porque nessa última agora a Justiça mandou descontar os dias parados. O problema, inclusive, na minha opinião, é de que o sindicato... E se o Marcelo não descontasse, ele poderia sim estar cometendo um crime. Claro, claro, porque foi uma determinação judicial. Para mim, o problema é que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, infelizmente, não conseguiu entender que não é só a greve o único instrumento de mobilização e reivindicação da categoria. Gosto muito do Valdir, acho um cara bastante inteligente, um cara trabalhador, batalhador. Ele é sério, não é um diretor de sindicato aventureiro, não é um presidente que se favorece da categoria e do sindicato. Por que ele briga com a pessoalmente? Agora, acho que eles, infelizmente, ainda estão com uma cultura do movimento sindical que só o confronto resolve o problema. E já ficou provado nas várias atitudes deles, desde que eles chamaram greve na cidade, de que o caminho que eles estão adotando não é o melhor. É uma injustiça dizer que o prefeito Marcelo Barbieri não olha para o funcionalismo. Tá, eu queria dizer o seguinte, eu falei inclusive para a Márcia aqui, quanto ao salário do prefeito, ele fez essa mudança de salário para quê? Para que pudesse aumentar o salário dos médicos para atrair esse profissional para Araraquara. Uma que eu acho pouco que ganha prefeito, o que ganha secretário e o que ganha vereador. Quanto ganha o secretário hoje? R$7 mil. Por menos de 30 conto, não precisa nem me convidar para ser secretário, que eu não vou, velho. Não, tô falando sério, João. Eu fico na minha casa, porque secretário é secretário 24 horas por dia. E não dá para nivelar por baixo, né? A comparação que a Márcia fez aqui, mas e o pedreiro que ganha assim? Não dá pra gente nivelar por baixo. Não, mas né? eu acho que o pedreiro tem que ser valorizado também. Claro. Porque fora da prefeitura ele iria ganhar mais. Mas veja, quem... O cara para fazer minha calçada aqui uma semaninha comprou 1.000 conto, velho. O que eu estou dizendo é que não dá para você nivelar por baixo. Porque, inclusive, quem ganha mais, se pensa assim, tem que pegar o teu salário e doar para alguma entidade e ficar ganhando só o que ganha o pedreiro. Entendi. Né? Então, eu acho assim, nós temos que lutar para melhorar o salário de todos. Não significa que por isso eu tenho que rebaixar o meu. Entendi. Vamos lá. Tá? Rapidinho, tem bomba aqui para passar para você, João, que você vai arrepiar. Salário dos vereadores já foi mais discutido, ficou para o ano que vem. Deixa eu só fazer uma correção, que foi uma informação equivocada que a Márcia deu no seu programa. Os vereadores podem ganhar, no máximo, 50% do salário do deputado estadual. Não, 75% é o que o deputado estadual pode ganhar em relação ao deputado federal. Ah, tá. O vereador pode ganhar, no máximo, 50% do salário do deputado estadual, e não seria 75%. 12 mil reais hoje, então. Hoje poderia ser 12 mil reais. Deixa eu só puxar a orelha da Folha de São Paulo aqui. É o seguinte, Folha, chega aqui. Folha. Vocês são uma cambada de analfabeto, Folha de São Paulo. Quem falou que precisava precisava levar para a cidade 2 girafas foi Sorocaba e não Araraquara. A Folha deu notícia que foi a Câmara Municipal de Araraquara que pediu 2 girafas para o povo conhecer. Aí alguém respondeu, então manda 2 vereadores para a gente conhecer também. Foi Sorocaba, não foi Araraquara. Folha de São Paulo, analfabeto. Filho da ditadura também, né? E aí o que aconteceu? A Araraquara ficou mal visto. O que teve de amigo meu me tirando sarro, vocês vão mandar 2 vereadores pra África pra receber girafa? Para com isso, gente. Folha, conserta isso daí, velho. Qualquer suma, irmão. Bom, transferência do patrimônio público do DAI, João. Agora eu quero ver. Uma das saídas mais inteligentes que eu vi. Mas tudo que o Marcelo faz é bom pra você? Não, claro que não. Claro que não. Então se eu tô perguntando... Não, mas eu tô te explicando... Eu combinei alguma coisa com você, isso aqui? Não combinou. Mas então não é possível. Eu tô te explicando e tô dizendo pra você o que eu acho. E aí a gente precisa ser bastante ponderado. Vamos lá. O prefeito Edinho, quando assumiu a prefeitura em 2001, pegou uma dívida do prefeito Dessante com o DAI 5 milhões. De 5 milhões de reais. Que quem fez essa dívida não foi o prefeito Edinho. Foi o Dessante, porque na época ele podia fazer essa transferência. E que precisou, porque precisava de dinheiro para pagar 1988, o salário, pagar o salário dos funcionários. Esta dívida veio se acumulando e o Tribunal de Contas veio apontando para o prefeito Edinho uma solução para a pendência que tinha da prefeitura com o DAI, mesmo o DAI sendo uma empresa do município de Araraquara. O prefeito Edinho, para solucionar o seu problema com o DAI de forma correta, utilizou títulos da dívida ativa do município como garantia de pagamento para o DAI, para que o Tribunal de Contas parasse de apontar como irregularidade nas suas contas. O que aconteceu com o governo do prefeito Marcelo? O prefeito Marcelo encontrou e descobriu que uma parte desses títulos eram podres, ou ficaram podres, para não aqui
Não valia fazer mais nada. disso uma briga, tá bom. certo? Não valia mais Vou nada. respeitar a opinião do Donizete Simeone. Ficaram podres. Vamos dizer que na época eles não eram podres e depois ficaram podres. Sendo podres, não serve para pagar dívida. Tá certo? Ao mesmo tempo, o prefeito, tendo que resolver uma dívida com o DAI, do empréstimo do Desante, e apontando um problema para o Tribunal de Contas, ele não tinha dinheiro para tirar do seu caixa. Tá, e por que a prefeitura assumiu o lixo? Então vamos lá. Isso, Quem tirou do DAI? isso é uma grande mentira. Como mentira? Uma das maiores mentiras já ditas na cidade, aqui no seu programa e na Câmara Municipal. E eu já desafiei a vereadora Marcelia a apresentar a lei que foi votada na Câmara Municipal, que tirou o tratamento dos resíduos sólidos do DAI e passou para a Prefeitura, sob pena de eu renunciar ao meu mandato. E eu estou fazendo de novo o desafio público. Apresentem a lei votada na Câmara Municipal em 2009, que é dito pela vereadora Marcelia, onde a Prefeitura transfere do DAI a responsabilidade pelo tratamento dos resíduos sólidos Isso e manda não para a aconteceu? Prefeitura. Claro que não aconteceu. O que aconteceu, e a vereadora não disse aqui, eu vou te falar agora. Quando o prefeito Marcelo Barbieri assumiu, ele foi convocado pelo Ministério Público logo em janeiro de 2009 por conta de um TAC que foi assumido com o Ministério Público e não foi cumprido, que era o lacramento do aterro de Araraquara que estava comprometido. Nosso lixão. Nosso lixão. Ele, com o Ministério Público, refez um TAC assumindo o compromisso de, até julho, fechar o lixão e abrir uma licitação ou para a construção do novo aterro ou para fazer o transbordo do lixo de Araraquara para outra cidade. Para Guatapará. Para Guatapará. De janeiro a julho, quem ficou cuidando do aterro sanitário foi o Departamento Autônomo de Água e Esgoto. O problema é que o governo anterior não deixou nos cofres do DAI, nem no orçamento, rubrica para fazer uma licitação para fazer o transbordo do lixo de Araraquara para Guatapará. Pegou o Marcelo de surpresa. Pegou o Marcelo. O que o prefeito fez para garantir o cumprimento do TAC? Ele abriu a licitação pela prefeitura e a prefeitura, através da Secretaria de Serviços, estava custeando o transbordo do lixo de Araraquara para Guatapará. Ponto. Pagando do bolso dela. Ponto. Uma responsabilidade que era para ser do DAI. Tá, e por que a Prefeitura de Araraquara paga R$ 132 a tonelada e a Prefeitura de São Carlos, Jaú e Bauru paga R$ 62 a tonelada para a mesma leão ambiental? Valmir, aí essa pergunta eu não tenho como te responder, porque eu preciso ter acesso ao contrato, não faço a mínima ideia. Estou sendo bastante sincero, eu faço a mínima ideia, né? Aí eu preciso pegar o contrato de São Carlos e de Araraquara para ver quais as diferenças. Araraquara, Jaú e Bauru. Para ver quais as diferenças e o que levaram a Prefeitura de Araraquara a pagar um valor essa cidade e outras. Isso não tem nada a ver com a discussão do transbordo. Lógico que tem. Claro Lógico que que tem. Quando foi feito para cumprir o TAC, foi feita essa licitação. E só quem ganha é leão ambiental. Impressionante. Mas, velho. Valmir, os processos licitatórios, já vou voltar a repetir aqui, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pela Justiça. Tá bom. Se alguém acha que a licitação está direcionada ou superfaturada, é só acionar o Tribunal de Contas. Eu já cansei de ver o Tribunal de Contas suspender a licitação. Cansei de ver. As contas do prefeito que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas não veio nenhum apontamento da licitação do transbordo. Foi aprovado, mas tem umas ressalvas que eu quero fazer Tem, aqui. e depois nós vamos tratar disso. Tá Mas bom. para continuar, então o que aconteceu? Tem 2 minutos. A prefeitura começou a executar um serviço que deveria ser do DAI, porque o DAI não tinha rubrica no seu orçamento para fazer o transbordo do lixo. Mas a lei da taxa do lixo, que foi criada pelo governo passado, sempre deixou claro que a responsabilidade do tratamento e da destinação final do lixo em Araraquara era o DAI, nunca a prefeitura. E nunca foi diferente. Mas agora vai voltar pro DAI. Não é que vai voltar para o DAI, agora o DAI tem condições de assumir o que já era dele. Tá, mas aí, gente, e esse contrato com a Leão Ambiental? O prefeito está repassando o Mas contrato. não pode. Não, essa discussão que não pode tem que ser uma discussão jurídica. Mas, João, é um contrato que foi feito com a Prefeitura Municipal. Você vai passar o serviço para uma autarquia. Um pouquinho que eu estudei de direito, quando eu não estava na frente da Uniara Cachaciano, eu aprendi que não pode, João. Se não pode, a justiça tem que se manifestar sobre isso. Tem que ser feito um distrato. Então, isso é o que a vereadora Marcelia disse aqui. Não é que a vereadora Marcelia está falando. Ela falou e eu entendo assim também, porque eu estudei mas sobre veja, o assunto. tanto o jurídico da prefeitura quanto o jurídico da encontraram um caminho legal para fazer isso. Encontraram, eles conseguiram. Tanto é que o serviço foi passado para o DAI. Ninguém faz as coisas lá de orelhada, Valmir. Não, eu sei que não, pelo amor de Deus. Eu tenho total respeito
pelo Dr. Ricardo, que é o jurídico da prefeitura, mas é aquela história. Se eu sou teu advogado, você é o assassino, eu vou te defender, meu amigo. Mas se eu sou teu advogado, você é a vítima, eu vou te defender da mesma forma. O que o prefeito fez foi o correto. Ele devolveu para o DAI, né, aquilo que já era do DAI. E ele não tinha tirado do DAI. Ele só garantiu que o serviço acontecesse porque o DAI, na época, não tinha rubrica para fazer ele isso. Ele pegou os bens materiais e imateriais, que diz a lei, o parágrafo da lei. E no momento adequado... O que é bens materiais e imateriais? O que é bens imateriais? Eu acho que os bens imateriais são aqueles que a gente não vê. Por exemplo, as tubulações... Ô, Paulo Maluf! É o subsolo... Não, isso não é bem material, não. Isso é coisa subjetiva, coisa objetiva. Não, eu não sei te dizer, mas você perguntou... ideia, será que foi o cara que a ideia de colocar química na água? Eu não sei. Mas você tem que saber, pô. Não, os bens imateriais eu não sei. Você perguntou pra Márcia, ela não te respondeu, eu também não vou te responder porque eu não sei. Mas eu vou te responder... Chapolin! Eu vou te responder qual é a operação. Porque o prefeito municipal, de forma inteligente, conseguiu fazer foi encontrar um artifício legal que ele pudesse... quitar sua dívida com o DAI sem que o cidadão da nossa cidade tivesse prejuízo. Então, mas eu não estou entendendo que em 62 foi doado isso para o DAI ser criado, uma autarquia. Entendeu? Aí ele tomou de volta e agora está devolvendo para pagar a dívida. Não, ele não está devolvendo. O que o prefeito está fazendo? O prefeito, a lei permite que a prefeitura possa, quando sentar para discutir os débitos, fazer um encontro de contas com o DAI dos equipamentos públicos que o DAI utiliza e que são do município. Entendi. João, eu te devo 50, você me deve 100. Só que tem 10 reais uma caixa de cerveja minha que você levou, tem 2 reais um alicate, você faz o encontro de contas. Perfeito. Deu 13 milhões, você utiliza 13 milhões dos meus equipamentos, então tô quites com você, acabou. Então, mas aí o prefeito não está cobrando esse dinheiro que ele pagou para leão ambiental desse período? Claro que está, não é que ele está cobrando, ele já recebeu, e é um direito dele, porque ele pagou pelo DAI. Ele pagou por um serviço que era o DAI que tinha que fazer. E que mais do que isso, além de cumprir, o DAI recebe da população através da taxa do lixo na conta de água. Tá bom. Isso aqui não falaram, precisa falar. Porque não interessa. Não, você está falando. Eu estou falando, então... Para resgatar, o prefeito foi inteligente, até porque o DAI é do município. Você é um puxa-saco. Não sou puxa-saco. Ele fez o que outros prefeitos poderiam ter feito. Ele encontrou uma saída para que o cidadão de Araraquara não tivesse prejuízo. O resto é discurso de quem quer fazer política, de que vai privatizar o DAI, de que vai quebrar o DAI. O DAI é uma autarquia que não se quebra, sabe por quê? Ele não tem inadimplência. Porque se você não pagar a conta da tua água, cortam a sua água. Corta mesmo, velho. Eu já esqueci de cortar. Diferente de pagar, do PTU. Corta. Não é isso? É verdade. Agora vamos mudar de assunto, que o nosso tempo está acabando. Vamos lá. Seguinte. Depois disso tudo, estourou aqui 2 assuntos que eu tenho que falar com você. Eu não posso deixar de falar. Vamos lá. A Marcelia falou sobre tudo isso que estava acima. Isso que está abaixo ela não falou, nem ela, nem o Raul, Dr. Raul. E eu tenho que perguntar para você. Quanto tempo que eu tenho, Erivaldo? Rapidinho, vem para mim. 5, 10 minutos? 6 minutos eu tenho. Vamos lá. Primeira pergunta. Em 31/12/2008, isso daqui está na página 68 do relatório do Tribunal de Contas, que está na internet, inclusive. O Keffin, que postou no Facebook, eu li. Em 31/12/2008, o Edinho deixou a prefeitura com 73 cargos comissionados. No ano de 2009, 31/12, fechou-se o ano com 403. E a previsão em 2011 é que se feche em 700 pessoas comissionadas. Isso procede? Você consultou quantos cargos tinha em 31/11/2008? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você, como participante do governo do Edinho, quantos anos? 3, 4 anos? 3 anos. 3 e 2 meses. 3 anos e 2 meses. Tá. Isso eu quero saber, porque o Marcelo ele pode deixar o governo o ano que vem, eleição, né? Dia 31/12/2002, com 60 cargos comissionados. Eu quero saber o que vale dessa conta. É a média dos 4 anos? Não, não vale, porque o Edinho, quando foi deixar a prefeitura, antes disso ele exonerou todos os cargos comissionados de carreira. Eu não me lembro a quantidade, mas, por exemplo, todos os funcionários de carreira que tinham cargos de gerente, de assistente técnico, de gestor de unidade, que foram criados no governo passado, foram exonerados antes do Marcelo tomar posse. Tá, mas precisa de 400 pessoas para ajudar o Marcelo? Mas para terminar de responder, vários cargos comissionados que não são de carreira foram exonerados antes do dia 31 de dezembro de 2008. Então, este número
ele é um número fantasioso, porque ele é um número que reflete a realidade do dia 31 de dezembro de 2008. Para baixo. Para baixo. Agora, ele não reflete a realidade do dia 31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2011. 2007, 2006. 31 de novembro de 2008, 31 de setembro de 2008, Entendi. 31 de agosto de 2008. Perfeito? E por que o Tribunal de Contas está dizendo que tem muita gente Então, vamos comissionada? lá. Então, esse muita gente, Araraquara É 8% do número de funcionário público. Araraquara é ainda uma das cidades com menor número de cargos comissionados do estado de São Paulo e da região. Hoje quantos tem? Você sabe de cabeça? Não. Mais de 500. Mais de 400. Contando os comissionados de carreira, tá, Valmir? Hoje Porque são não podemos... 403. Está Nós- chegando aqui. Ó, dia 31 de 12 de 2009, 403. Hoje, dia 11 de 11 de 2011, está chegando a 500. O que você não pode esquecer é que aí está aproximadamente uns 200 a 300 que são cargos comissionados de carreira. Quais são? Funcionários de carreira que tem função de chefia, então tem cargo de gerente, tem função de gestor de projeto, então tem cargo de gestor de unidade. Isso daqui não quer dizer que eles são cargos de confiança também. São cargos de confiança, mas você tem aí aqueles de livre nomeação, que é aquele que o prefeito nomeia e exonera a hora que ele quer, e tem os de confiança de carreira, Entendi. que é funcionário de carreira e que está exercendo uma função de O confiança. lachicho, o que ele é? Só para dar um O exemplo. lachicho é secretário, mas ele é funcionário de carreira. Entendi. Tá ele certo. é um cargo de confiança e ele também é funcionário. Funcionário de carreira. Então, por Muito exemplo, bem. quando... Inclusive muito competente. Eu tenho 3 minutos, João, eu preciso te fazer uma pergunta. Vamos lá. Seguinte, rapidinho. Renúncia de receita do ano de 2009, isso aqui assustou quando eu recebi isso. 11.996.000 reais o prefeito Marcelo Barbieri deixou de receber porque ele renunciou essa receita. Só para dar um exemplo, 2.511.000 reais para Triângulo do Sol, de IPTU, 706.939 reais para a Ferroban IPTU, 443.892 CPFL IPTU e empreendimentos imobiliários da Araraquara, 3.276.960. Ah, Triângulo do Sol, IPTU. A estrada que passa aqui em Araraquara, ela paga o IPTU, correto? Como não? Da onde que é esse IPTU? Não, é da estrada. Da estrada. Não, eles estão cobrando, queriam cobrar da estrada. Mas ela tem que pagar, João. Tá bom, só que a justiça disse que ela não tem que pagar. E aí o que a Não, gente faz? A justiça diz... A justiça tem uma decisão judicial no Fórum de Araraquara que considerou a cobrança indevida de imposto da estrada que é do DR, está sob concessão da Triângulo do Sol. Tá, mas aí não vai no mesmo paradigma do processo da DOCAS, por exemplo, que é de 1982 e até hoje não foi julgado, porque entende que a Prefeitura de Santos tem que receber o espaço usado pela DOCAS? Isso é uma discussão jurídica que tem. Existem várias jurisprudências no país onde aponta que os municípios não podem tributar rodovias que estão sob concessão, porque elas são públicas, elas estão sob concessão, mas são do Estado, elas não são propriedade da E para a concessionária. CPFL? A CPFL usa o solo, João. Eu também concordo com você, eu acho uma aberração, mas decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas eu também concordo com você. Agora, o fato Por é... que não troca a CPFL? Ela dá energia elétrica para as escolas Perfeito, acho que você está coberto e de ela razão. usa o solo. Porque é o seguinte, a NET, quando passa cabo nos postes, você sabia que a CPFL cobra da Eu NET? acredito, eu acho que a CPFL Cobra caro. eu acho que a CPFL tinha que pagar pelo uso do solo também. O Mas tem que pagar. O problema é que vai para a justiça não reconhece isso, Valmir. Que a justiça estabelece, por fato de ser concessionária, ela não é proprietária. Podemos dizer que isso é uma aberração? Eu acho, mas infelizmente o poder público é obrigado a acatar as decisões judiciais. Então não tem isenção. A nessa Ferroban discussão. é o mesmo É caso a mesma da Triângulo coisa, do Sol. o trilho. Mas a minha pergunta é, isso daqui foi de ofício, foi canetado Não, no não foi de prefeito? ofício, foi decisão judicial. Então o povo da Triângulo do Sol entrou na justiça. Entrou na justiça e ganhou na justiça. Mas o Tribunal de Contas aponta Porque o parecer prévio favorável determinando encaminhamento ao Ministério Público sobre isso. O Tribunal de Contas ainda não tem a justificativa da Prefeitura do motivo do qual foi feito o cancelamento do lançamento do tributo. Vai receber, porque os apontamentos eles são feitos para o município se explicar. Correto? O Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito, isso que é fundamental, aprovou as contas do prefeito Marcelo Barbieri. Elas estão aprovadas, elas não foram Mas rejeitadas. tem apontamento. Tá bom, o Edinho teve 3 contas rejeitadas.
Rejeitadas. Mas João, mas espera eu um quero saber pouquinho. Não, disso, tá ó. bom. E teve apontamento em todas. É a coisa mais normal do mundo ter apontamento, Valmir. Apontamentos não é negação. Não é negação, é esclarecimentos. O Tribunal de Contas é um órgão eminentemente técnico. Então, a coisa mais natural do mundo é que ele encontre, no processo de execução do orçamento, algumas dúvidas e algumas possibilidades de equívocos, de erros, de apontar ajustes. É a coisa mais normal do mundo. Tá, mas tudo bem. Então tá bom. Ó, tem a Triângulo do Sol, que é a concessionária, a Ferroban, a CPFL. E esses empreendimentos imobiliários Araraquara, que em 2009 teve uma remissão de de dívida de 3.276.000. Perdão, ela estava questionando essa dívida na justiça porque foi feito um levantamento errado do tamanho da área. A área tinha 2 alqueires, né? E quando foi feito o lançamento na área de 10 alqueires, eles estavam discutindo isso na justiça. E foi reconhecido pela prefeitura um erro no levantamento da área. Alguém que mediu a área, mediu errado. Ou mediu certo e na hora de lançar no sistema lançou, ao invés de 2, lançou 10. Ô, louco. Tanto Ou é que eles pode estavam ser que de questionando. repente 2 lançou 20. Pode ser Alguma também. coisa assim. Ou 10 era 1. Ou foi um erro. Um erro, a prefeitura reconheceu o erro, vai estar explicando, não tem favorecimento para ninguém, isso daí é algo tranquilo, até porque, Valmir, a gente vive num país hoje onde tem certas coisas que são inadmissíveis. Né? A lei de responsabilidade fiscal, ela cerca muito bem as administrações hoje para que não cometam irresponsabilidades. Em sã consciência, você acha que o prefeito iria isentar Triângulo do Sol de pagar imposto se ele pudesse cobrar? O que a gente mais precisa no município hoje é de receita. O prefeito viaja sem parar atrás de empresa para vir gerar emprego e renda aqui, faz de tudo para aumentar nossa arrecadação, criando sistemas de cobrança do ISS. Agora vai dar isenção de 2 milhões para uma empresa? Então, mas essa Triângulo do Sol, ela o questionamento foi em cima do IPTU, mas o ISS continua entrando para a prefeitura. Claro, claro. Tá bom, é o seguinte, João, a gente está estourando um pouquinho esse tempo aqui com o João, porque essas questões não tinha anteriormente, eu não fiz para a Marcelia, isso estourou agora essa semana. Agora, dos apontamentos que teve pelo Tribunal de Contas, inclusive eu vi o nome do Cittadini lá, velho. Cittadini, foi presidente do Corinthians. Ele é conselheiro. Conselheiro, esse mundo tá perdido mesmo, viu? Sobre cargos de comissão e pagamento adicional de aposentadoria. Esse relatório é do mês de maio de 2011. Sim. Que pagamentos adicional de aposentadoria? Não sei. Sinceramente, eu não li o relatório inteiro. Eu li os principais apontamentos, que era aquele que a gente sabia que a oposição iria fazer questionamentos. Eu precisaria ler o relatório inteiro para poder te dizer. Sinceramente, não sei. Deve ser adicional de aposentadoria de algum funcionário da prefeitura. Agora, o motivo do apontamento eu não sei te explicar. Tá. Para a gente fechar aqui, João, tenho mais 2 assuntos que eu devia ter te perguntado no primeiro bloco, não perguntei. O afastamento de Walter Melos, o vice-prefeito de Araraquara, não pegou mal para o prefeito Marcelo Barbieri? Eu acho que não. O Walter ele era secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico. O secretário é um cargo de livre nomeação do prefeito. O que não é de livre nomeação é o cargo de vice, que é do Walter. O prefeito e o partido do qual o Walter pertencia queria a troca do nome. O prefeito trocou o nome do secretário, o Walter se sentiu insatisfeito com isso. Acho que a precipitação aí foi do Walter achar que ele tinha que se manter no cargo ad eterno, enfim, sem levar em consideração que isso é uma livre opção do prefeito em nomear e demitir quem ele quiser dos cargos comissionados. Mas aí o prefeito não cria um inimigo político que vai ser candidato a prefeito na próxima eleição e pode tirar votos dele? Se for essa opção do Walter, é um direito dele. Agora, o Walter sempre defendeu o Marcelo. É difícil você falar que você mudou da água para o vinho só porque você deixou de ser secretário. Também? E eu continuo defendendo, foi um dos melhores prefeitos que Araraquara teve. Você é liso, hein? Mas é verdade. Agora, assim como o Marcelo, o Edinho... Paulo Maluf, velho. Não, assim como o Marcelo, o Edinho também errou. Mas o Edinho foi um dos melhores prefeitos da história de Araraquara. E eu reconheço isso e tenho orgulho de ter feito parte durante um bom tempo desse projeto, de ter ajudado o Edinho a governar a cidade, e eu fui uma pessoa importante no governo dele. Você mudou o primeiro mandato dele. Na cidade, inclusive. Também. Então, tenho muito orgulho. Meu problema com o Edinho hoje é um problema pessoal. Não político. Pessoal, não político. Tenho o maior orgulho em dizer, trabalhei com o prefeito Edinho. É um cidadão trabalhador, muito honesto, inteligentíssimo, de uma capacidade de pensar lá na frente, como poucos eu conheço. Agora, um homem que também erra, assim como o Marcelo. A diferença é que eu não trato o Edinho como o PT trata o Marcelo hoje.
O Marcelo hoje é um prefeito trabalhador, esforçado, faz de tudo para ser um grande prefeito. E vem sendo um grande prefeito. Agora, também erra, Valmir. Assim como você erra aqui Não, na sua eu não TV, erro, eu cometo engano. Comete engano. O que eu acho que a gente precisa é entender de que a cidade está crescendo, nós somos a terceira melhor cidade desse país para viver. Ah, então, o negócio da Firjan também estourou essa semana. A gente era primeiro Em 2007, em 2007. caímos para oitavo em 2008. 2007, a qual o prefeito foi O Edinho. Edinho. Caímos para oitavo em Aí, 2008. Em 2008, oitavo. Eu não sei se 2009 e 2010 teve leitura. Teve 2009. Esses dados de São de terceiro- 2009. Tá, então, de primeiro fomos para oitavo. E em 2009 voltamos a ser terceiro. Subimos para terceiro. Qual foi a época que foi a quarta melhor cidade para se ver no país? Foi 2006, não foi? Não me lembro, Valmir. Mas não teve me negócio de lembro. quarto também. Teve não também, mas Acho que foi não me lembro, 2006. não me lembro. E aí agora, em 2009, a gente passa para terceiro. É. Que é muito bom. Espetacular. Estão perdendo de Barueri, que é uma Espetacular. senhora cidade, qualquer outra. Paulínia. Paulínia, que é Tem maravilhoso a cidade. a refinaria de petróleo em Paulínia. Não, inclusive a secretária de turismo de Paulínia é de São Joaquim da Barra, é minha amiga, me convidou legal. pro SWU que vai ter, a Magda, é de São Joaquim, casada com um rapaz que é de São Joaquim também. É uma cidade maravilhosa. Na verdade, Paulínia é a cidade dormitório de Campinas. É isso mesmo, é dormitório mesmo, é Cidade verdade. dormitório de Campinas. Só tem mansão, só tem bacana. O povo vai ganhar dinheiro em Campinas pela tranquilidade, o estudo. Mas terceiro lugar, nós não perdemos para Sertãozinho. Nós não perdemos para Orlândia. Nós ganhamos de Ribeirão Preto, de Bauru, Então, de São José do Rio Preto. Eu fiquei muito feliz. Parabéns. à Sorocaba, administração. Campinas. Isso se refere ao primeiro ano. Lógico, nós ficamos em terceiro, nós ganhamos todo esse povo, não precisa ficar falando. Agora, é o primeiro ano do governo do Marcelo Barbieri, isso aí. então 2009. Então, tivemos 2 selos verdes aí, né? Selo verde e azul. Verde, E se a gente fizesse política pequena, podia dizer que em 2008, o oitavo lugar é culpa do Edinho. Não. Você entendeu por quê? Entendi. Em 2008, nós tivemos uma grande crise mundial Tá, mas você acha que que afetou a cidade de você Araraquara. acha que isso aqui vai manter? Eu acho que nós vamos subir. Eu acho que nós Por que vamos demora subir. 3 anos para fazer isso? Eu não sei, aí é o critério da Firjan. Na verdade, eles fazem todo ano, demora a divulgação. Então, hoje nós estamos em 2011, quase 2012, eles estão divulgando 3 agora anos os dados depois. de 2009. Tá. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, João, eu vi uma matéria outro dia que um senador ele quer fazer um projeto de lei, ou já foi, ou está em votação, alguma coisa assim. Ele quer colocar nas escolas públicas, municipais e estaduais, uma matéria que ensine aos alunos o que faz um vereador na sua cidade. Eu acho legal, porque na minha época tinha como é que chamava? Organização social e cívica, como é que era? Da minha época também tinha. Tinha uma matéria lá, era geografia e tinha lá OCP. Socioeconômico cívico. Bom, na minha época também tinha, mas eu não lembro o nome agora, faz tanto tempo, estou ficando velho. Então, tinha essa matéria que ensinava o poder legislativo, judiciário, executivo, o que fazia o prefeito, o que fazia o vereador. Na minha época, que eu me lembro, já tinha isso, essa matéria. E eles querem voltar com a matéria. Muito legal. O que você acha? Muito legal. Inclusive, Araraquara precisa retomar o Parlamento Jovem, que foi um projeto do vereador Anuário Turquinho, né, que estimulava os jovens da cidade a ter o seu dia de vereador, participar do parlamento. Esse país, esse mundo só vai mudar quando as pessoas se interessarem pela política. Essa história de que político não presta é tudo que o político que não presta quer. Porque quanto mais gente tiver desestimulada em participar da política, mais o político que não presta vai ter espaço. Nós temos que ter gente nova, gente com interesse de ajudar, de mudar. Esses debates que tem, por mais que às vezes a gente fique irritado no Facebook, nas redes sociais, eles são importantes, viu, Valmir? Porque a gente querendo participar. A gente só vai mudar o mundo quando as pessoas de boa fé, de boa índole, tiver disposição a se envolver com a política. Porque é a política que transforma, em qualquer lugar do mundo. Sim. É ela que transforma. Tá, João, eu vou te agradecer aqui a sua participação. Queria dizer que a TV Circulando cumpriu o seu papel democrático em dar espaço aqui para a vereadora Marcelia e também dar espaço aqui para o João Farias. Se você concorda ou não com o que disse o João, o cara é bom, o cara é liso, o cara é bom. A resposta na ponta da língua, está bem informado. Marcelia também está bem informada. Respeito os dois, mas a gente cumpriu o nosso Uma grande vereadora, diga-se passagem. A gente cumpriu o nosso papel de receber aqui os dois. O prefeito não veio mas porque tem os compromissos. Mas na TV Ara, tretou, relou, tá lá cheirando a bunda da TV Ara. Ele vai vir tretou, aqui. relou, tá no Polesse. Ele vai tretou, vir. relou, tá no Madalena. Quero ver se vai vir. Vai, lógico que entendeu? vai. Já veio no seu programa, já veio no meu, vai voltar no seu, ele vem sempre, pô.
Tá bom. João, muito obrigado. Valmir, eu que agradeço. Obrigado, foi muito legal vir aqui. Ó, o programa do Valmir é bom, mas o meu é melhor, viu? Toda terça-feira o cara a cara aqui na TV Singular. E o cara a cara tá comemorando um ano. Um ano, Um rapaz. ano, a gente vai fazer um programa especial. Ó, quero aproveitar rapidinho, agradecer aqui no ar, em público, a oportunidade que o Valmir me deu. Para mim está sendo uma experiência muito legal fazer televisão. Não imaginava que fosse tão gratificante. Amigo, acho que você faz um programa aqui que eu ia maneirar com você. O Valmir, putz, eu devo isso ao Valmir. Se hoje eu tenho oportunidade de vez em quando estar me divertindo com você na sua casa, é grande Valmir não, que apostou em mim, me convidou e eu não esqueço isso nunca. Ó, gordo, um beijo pra você, te amo. Loirão, te amo! Tá bom, eu achei que ele ia falar isso. Tchau, gente, saúde Tchau, e paz. abraço. Até semana que vem com mais um Barraco Circulando. Agradecendo a Ápia Volkswagen, Savenhago Supermercados, Lupo, Meias e Cuecas Lupo, Restaurante do Cidinho, Chalu Imóveis, Velho Armazém, Jornal O Imparcial e também a Imaginário. Você que tem em casa, saúde e paz. Obrigado pela audiência, pela paciência. Até semana que vem. Tchau, gente. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Barraco Circulando. Oferecimento Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe!